tô lá entrevistando ele contou tudo. Falou, Marcelo, tem muita gente aí que vai lá na liga, entendeu? Não tem um curso de árbitro. E tá apitando, cara, tá errado. Eu tenho curso, eu estudei e tal. Você tem um acidente com vítima fatal. Você mostra a vítima e deixa por conta da edição? Não. Ou você nem manda essa imagem? Não, eu não mostro. Aí tem que ter o respeito do profissional que está ali naquele momento. Mas o João Daniel tá com você há muito tempo. Quantos anos? Mas é mais de 10. Um grande profissional. Então, eu só queria saber como é que vocês fazem essa sincronia, você sendo corintiano, ele sendo São Paulino. E aí, gente, como é que é? Tudo bem? Um abraço, viu? Obrigado aí pela companhia. Nós estamos chegando para mais esse episódio. E hoje nós temos aqui um convidado especial, até porque as pessoas quando vê uma reportagem na televisão, assiste uma reportagem, o repórter está lá ali diante das câmeras, né? Mandando a notícia, passando notícia, dando informação, mas existe alguém e algo muito importante que está ali manipulando isso tudo e tocando isso tudo para frente, que é o repórter cinematográfico, né? É isso aí. Antes de tudo, nós vamos conversar com um amigo, né? Uma pessoa do nosso relacionamento de amizade e círculo de vizinhança. E ele é repórter cinematográfico. Marcelo, seja bem-vindo no Café com Manteiga. Quero agradecer, Marquinho, pelo convite, agradecer você. O Ideu acabou de colocar aqui, né? Acho que quando eu vim para Poços, né, foi uma das pessoas que eu fiz amizade, né? Porque o Ideu sempre esteve à frente da TV Poços, né? E um cara também que gosta, né, da comunicação. E o Marquinho eu já ouvia, né? Porque eu sempre gostei de rádio, cara. Sempre fui apaixonado com rádio. Então, sempre acompanhei, sempre fui um fã e sou fã até hoje, que eu gosto de ouvir no carro, né? Agora antigamente era AM, agora passou para FM, né? Então a gente tem, acho que até uma transmissão melhor, né? E é legal ouvir quem trabalha no rádio, viu, Marquinhos? Obrigado pelo convite. É que, na verdade, quando nós falamos a gente fala de comunicação, seja de jornalismo, seja de entretenimento, comunicação de todo tipo, todo segmento. E todo mundo que foi para a comunicação, é muito raro alguém que não fala, minha paixão é o rádio, não é? E nossa também. A grande maioria, a tua paixão é o rádio, todo mundo gosta também do rádio, você fez rádio, você fez rádio, né? Eu estou fazendo rádio. E o rádio está assim, vamos dizer assim, no início do segmento, do trabalho, de todo profissional desse, tanto da informação quanto do entretenimento, enfim, que manda a notícia por lá. E quando eu era criança, Marquinhos, eu ouvia Zebétio, sabe? Eli Correia. Então, assim, boa pessoa. Isso, eu lembro os programas policiais, né? Que eram Zé Paulo na Bandeirantes. Né? Então, assim, eu lembro que a gente ia para a escola, né? E antes de preparar as coisas, né? A gente via a mãe da gente ouvindo, né? Eli Correia, né? E tinha aquela coisa, a carta, né? Que alguém mandava, escrevia. E os caras, né? Faziam tão bem aquilo que você se apaixonava, né? Só de ouvir a voz do cara, ele contando toda a história, o locutor se saía muito bem, né? Porque ele não tinha todo o aparato que hoje tem uma televisão. Sim. E o rádio hoje, ele é a vida e é muito importante para os grandes artistas e também os grandes repórteres hoje que trabalham na televisão, né? Exatamente. Ô Marquinhos, você reparou uma coisa? Eu até quero perguntar para o Marcelo. Eu apresentei como repórter cinematográfico. É isso mesmo, Marcelo? Sim, hoje, repórter cinematográfico. Explica pra gente. Deixa eu só apresentar o Marcelo. Sim, claro, faz o... Para que as pessoas saibam realmente quem é esse camarada aqui, de onde que ele veio, né? Porque muitas vezes, volto a repetir, você vê uma reportagem e não sabe quem está ali atrás, vamos dizer, comandando a história toda. Ou na frente, né, Marquinhos? Ou na frente. Né? Na frente de toda aquela produção. Exatamente. O Marcelo Rodrigues, ele é do Guarujá, né? Ele é caiçara. Isto. Né? E passou por jornal, passou por rádio e hoje na TV. Né? Diretor, técnico, repórter e cinegrafista. Hoje você vai explicar isso pra gente, essa mudança, né? Porque muita gente fala cinegrafista, o Ideu ainda comentou aqui, nós comentamos o repórter cinematográfico. E hoje, há 28 anos, ele é o repórter cinematográfico da PTV. E vai contar um monte de coisa pra gente com relação
aos trabalhos que ele fez nesses 28 anos, né, de reportagem, de eventos, de polícia, de política, de tudo, né, Marcelo? Só para o pessoal conhecer você. E o legal, né, é que assim, eu não comecei na TV, eu comecei no rádio. Tive uma oportunidade, né, numa rádio em Pouso Alegre, com um amigo muito especial também, Flávio Alexandre, que ainda trabalha nas rádios em Pouso Alegre. Ele me chamou para falar sobre futebol. Dia de domingo tinha os jogos, dia de sábado, um dia eu fui lá, fiz alguns comentários, porque eu também joguei um tempo, futebol? Joguei futebol. Você jogou aonde, Marcelo? Joguei no Pouso Alegre, durante muitos anos na base. Você jogou profissional? Joguei. Você era bom de bola, treinando. Marcelo? Eu acho que eu fui, né? Porque eu falei era. Se fosse hoje, eu não seria bom. Porque eu escolhi a posição de goleiro. E goleiro hoje, se não tiver uma certa altura, você não jogaria. Você era goleiro? Goleiro, fui. Joguei. Você ainda é goleiro, né, Marcelo? Ainda brinco de vez em quando. Nós vamos falar sobre isso depois. Eu ainda brinco de vez em quando. E tive uma oportunidade de jogar com o Nonato, com o Paulo da Pinta, com o Zigomar. Joguei com o PC Guzmão, que hoje é um cara... O Nonato, aquele lá do Rio Grande do Norte? O Nonato que jogou no Cruzeiro. Jogou no Cruzeiro. Então você chegou a jogar profissional? Joguei profissional no Pouso Alegre. Aí fui jogar em Lavras, joguei no Olímpica, 6 meses na 2ª divisão. E aí depois eu fui pro Bragantino, onde eu fiquei 3 meses, também não tinha contrato. Futebol era muito... Na época do Navia Bichedi, né? Era muito difícil. Que ano era isso, Marcelo? Eu tava com 16 de 70, 88, 87, por aí, sabe? Então, assim, era muito difícil o futebol. E eu percebi que eu não ganhei dinheiro jogando futebol. Então, eu acabei indo para um outro meio, estudando mais tarde, né? Para me tornar o cara que eu me tornei hoje na profissão que eu estou. Muito bem, e é por isso mesmo que a gente trouxe aqui, justamente por esse cara que você é, tanto profissional como amigo, para a gente bater esse papo aqui. Eu tinha puxado a conversa. Eu só tinha dito para o Marcelo para ele explicar qual a diferença entre repórter cinematográfico e cinegrafista, porque todo mundo chama quem opera a câmera, a princípio, de cinegrafista. Qual é essa divisão? As pessoas têm essa mania, né? Às vezes, o cinegrafista. Não é assim? Exatamente, até mesmo o telespectador tem isso. Essa questão ela foi mudando durante um tempo, até mesmo a pedido, né? Acho que a Globo foi uma das primeiras emissoras a começar a tratar o cara que filma, o cara que fica por trás das câmeras, né? Como o Marquinhos Oi colocou muito bem, como repórter cinematográfico. Por quê? O cinegrafista, ele existe, mas é a função de quem trabalha no cinema. Porque esse cara ele é dirigido por um diretor de imagens. O repórter cinematográfico, ele é um jornalista. Então, além de fazer imagens e captar o áudio, ele tem que saber a linguagem do jornalista. Ele é sindicalizado no Sindicato dos Jornalistas? Sindicato dos Jornalistas. Ele hoje é um cara que não é mais, porque você tem o sindicato dos radialistas e o sindicato dos jornalistas. Mas quando você pega a credencial da MCE, por exemplo, para cobrir um campeonato... Repórter cinematográfico. Pois é, mas você pega como um repórter cinematográfico. Isso. Você tem que descrever essa função lá. É essa função que é colocada para eles. E o legal de ser repórter cinematográfico é que tem uma outra coisa bacana nisso aí. A gente vê algumas pessoas hoje trabalhando sozinha. Eu já faço isso hoje na IPTV com algumas reportagens. Eu lembro quando a gente foi fazer um curso em Ribeirão Preto, em São Carlos, e lá eles colocaram que a Globo já estava preparando alguns profissionais, repórteres cinematográficos, para que atuassem sozinho fazendo reportagens. Com áudio, inclusive? Com áudio e vídeo. Você traz o microfone aqui. Exatamente, o cara poderia até gravar passagem, como já faz isso. E a gente conheceu um profissional que ele fez uma das primeiras reportagens, até mesmo no Fantástico, que ele operou um equipamento sozinho. Ele foi sozinho, fez a reportagem e hoje ele trabalha sozinho. Então, Marcelo, com esse mesmo equipamento que você usa hoje ou equipamento especial? Você pode ter as duas funções. Se você for um camarada que consegue trabalhar com uma câmera menor, você vai trabalhar com uma câmera menor. Lógico que hoje os caras que fazem isso trabalham com equipamento menor. Mas eu trabalhei com uma câmera maior e sempre foi assim, porque não tinha uma câmera menor, e sempre também consegui conduzir esse papel. Recentemente agora eu fiquei aqui praticamente
alguns dias sozinho, né? Porque o repórter que trabalha comigo viajou para fazer uma reportagem especial. Eu atuei sozinho. E como é que é a situação? Você, porque quando eu falei de áudio e vídeo, né? Aí você faz o vídeo do teu entrevistado. Isto. Aí você, quando essa matéria vai para o ar, vai o teu áudio, mas não vai o teu vídeo. Na realidade, ainda, no meu caso, eu não gravo o off, tá? Que seria o texto, mas eu escrevo. Mas você faz a entrevista? Você faz a sonora? Escrevo, faço a entrevista. Então, é isso que eu estou te perguntando. Como é que você faz a entrevista? Você faz. Eu faço a pergunta. Como é que você faz a entrevista? Você se posiciona na frente da câmera, Não. deixando ela no tripé? Não. Ou você entrega o microfone para o entrevistado? Também não. Eu gosto sempre de fazer com lapela. Ah, tá. Você entrega a lapela para o Porque eu acho que fica melhor do que você colocar o microfone na mão do entrevistado. Mesmo porque ele não vai saber posicionar o microfone, Exatamente. certamente. Então é melhor, a não ser que eu coloque a câmera no tripé e eu pegue o microfone e eu mesmo direciono para ele. Você vira o que o Fider... fazer assim, você pode. Entregar na mão, eu acho que não é legal. Não, mas se você quiser, por exemplo, eu estou entrevistando o Deu aqui, a câmera está aqui, ele está com lapela. Se você quiser deixar aqui, ir lá e fazer, você pode. Posso, mas para deixar o vídeo mais limpo, porque o importante é o entrevistado. Sim. Uma coisa muito importante no telejornalismo que as pessoas têm que entender, que o foco não é o repórter. Você falou a coisa mais importante que eu sei, que eu entendo de jornalismo, um pouco do que eu entendo, Marcelo, lógico, é que o mais importante realmente é o entrevistado. Tem muita gente que confunde isso, quer ser estrela da campanha. Porque é maior que a notícia. Né? É maior que a notícia. Essa é a importância do entrevistado, porque a notícia ela é importante e quem vai passar essa notícia é o entrevistado. Não quer dizer que o repórter não seja importante. Que não possa puxar bastante. Nas reportagens, mas hoje, é o que eu sempre falo, a notícia ela é mais importante. Ô Marcelo, só eu não estou entendendo, desculpe aqui a minha ignorância, mas eu não estou entendendo essa logística de você fazer, você escreve. Quando precisa, sim. Tá, tudo bem. Então vamos dizer, você escreve e você faz a pergunta, como é que esse áudio vai para a TV? Vai o teu áudio para a TV? Quando eu estou gravando, eu faço alguma pergunta como nós estamos aqui agora. Se eu fizer uma pergunta para o Ideu, ele responder. E aí, na hora da edição, a edição entender que eu fiz uma pergunta, que tinha que entrar a minha pergunta e eles quiserem usar, eles Pois é, mas você já recebe a pauta com as perguntas. Você entendeu a minha pergunta? Você tem um roteiro inicial, entendi. Tem uma pauta. O que o Marquinhos está querendo saber, se vai a pergunta e a resposta ou vai só a edição da resposta? Na realidade, o que acontece? Você recebe uma pauta, dentro daquela pauta tem um contexto daquela reportagem que você vai fazer. E aí, se você... Até mesmo isso acontece com o repórter, tá, pessoal? Às vezes o repórter faz uma entrevista, na hora que ele faz a entrevista, às vezes a pergunta dele é necessária sair na entrevista. Do Como eixo. também não. Por quê? Às vezes ele fez o texto e amarrou o texto dele já para cair na resposta do entrevistado. Então, quando isso vai para, vamos dizer, para a televisão, o cara que está na bancada, que está apresentando o jornal, hoje aconteceu em Poços de Caldas e tal. Ele joga, o próprio cara que está na bancada, ele joga para o áudio do entrevistado, o entrevistado entra direto, sem o teu áudio, é isso? Tem uma edição, né? Sim, claro. Você manda, o cara vai fazer uma edição, que é o esqueleto, né? Ele vai montar o esqueleto, vai colocar as imagens, e na hora que ele chama a reportagem, ela já vai entrar. E aí depende do quê? Depende do editor que está editando, que é o editor de texto, a forma que ele quer que aquela matéria vai para o ar. Uhum. Aí ele vai montar aquela... Porque a matéria, ela não é só de uma pessoa. Ela é de várias pessoas. Sim. Então, para a matéria ir para o ar, ela passou na mão de um monte de gente. O cara que ligou, o cara que arrumou o personagem, é o cara que filmou, é o repórter. Pauta, né? E outra coisa importante, até o motorista que dirigiu o carro, ele é importante na reportagem. Claro, senão vocês não estariam lá, né? Exatamente, entendeu? Então, assim, as edições, elas seguiam através daquilo que a edição, na hora que está editando a reportagem, acha importante. Às vezes você faz uma pergunta, Marquinhos, e a sua pergunta, ela não vai entrar somente com o texto que foi pronto e praticamente o off que foi gravado, já direto no Ideu, mas o cara entendeu que a sua pergunta,
Ou de repente o repórter fechou o texto com um contexto para entrar a pergunta dele. Aí vai casar a pergunta. Como hoje, é muito difícil hoje a gente assistir hoje reportagens que não sejam ao vivo, que tenha muita pergunta de repórter. Geralmente é um texto, entrevista. Um texto, entrevista. Às vezes, de repente, o repórter perguntou alguma questão ali que foi importante, vai entrar a pergunta dele com a resposta do Marcelo, esse nem era o nosso contexto inicial, não, mas foi curioso saber que você também pode atuar fazendo as duas funções. Mas o que eu acho interessante é o seguinte, eu sei que você é apaixonado pela sua profissão. Isso a gente vê nos teus olhos que brilham, e eu te conheço. Anos. E eu te conheço há muito tempo para saber a paixão que você tem pela sua profissão. Mas conta um pouquinho da sua história e trajetória profissional pra gente, porque você não começou como repórter cinematográfico. Não, eu joguei bola, que nem eu falei, um tempo, aí quando eu vi que não tinha mais possibilidade de seguir, porque se tornou uma questão difícil em termos financeiros, né? E aí você vê um cara crescendo, querendo também ter o seu dinheiro, e eu sempre fui um cara assim, ó, que eu sempre foquei para mim conquistar os meus objetivos e conquistar as minhas coisas. Até hoje eu sou assim, e sou assim também com meus filhos. Você não conquista nada se você não levantar da sua cama e for trabalhar. Você tem 2 filhos? Eu tenho 2 filhos, um casal, né? A Marcela, né? Que está formando em veterinária, e tem o Felipe, que hoje tem um negócio dele, também jogou, só que chegou até a jogar como profissional, só que rompeu 2 vezes o ligamento cruzado, teve que parar. Mas ele também era goleiro? Não, ele fez diferente, né? Ele foi jogar na linha, ele não quis ser goleiro igual o pai. Mas o legal da profissão foi que eu fui convidado. Por isso a paixão pelo rádio, Marquinhos. Eu, quando era pequeno, e eu morava no Guarujá, a gente não tinha tanta possibilidade de assistir televisão como é hoje. Você chega lá e liga e assiste. A gente só assistia televisão quando os pais autorizavam a gente assistir. E tipo um bombril na antena, né? Também, que era difícil, ou até bateria muitas vezes. Eu lembro disso, que eu tive televisão a bateria na minha casa, entendeu? E aí, o que a gente assistia? Sítio do Pica-Pau, que a gente adorava. Daniel Bom, que tem essa molecada mais nova aí, não vai saber o que é isso. Vila Sésamo. Entendeu? Sabe? A Vila Sésamo veio um pouquinho para frente, mas eu sou da época mais antiga, entendeu? Viagem ao Fundo do Mar, tal. Então, era uma Você também na época do Batmasterson, não? Não, aí é mais... Vamos posicionar aqui. E aí, o Jornal Nacional na minha casa era como se fosse numa missa. E o meu pai fazia a gente assistir. Meu pai trabalhava na Cosipa, que era uma multinacional, né? Siderúrgica. Isso, e aí ele chegava em casa e na hora do Jornal Nacional meu pai fazia obrigação que a gente ficasse na sala para assistir. E depois que acabasse a gente ia dormir. Então eu cresci, cara, assistindo. Na época era o Cid Moreira que apresentava. Isso, não, eu acho que eu lembro até alguns antes do Cid, depois veio o Cid Moreira, né? E o meu pai, ele era apaixonado por notícia, cara. Meu pai, ele gostava de assistir. Uma coisa que a gente vê hoje, a nossa juventude hoje, assiste pouca televisão, mas deveria assistir mais. Deveria se apegar às notícias, não só no celular ou nas mídias que são muito rápidas, para pegar a informação até mais precisa. E é engraçado que quando você vai fazer hoje um vestibular, a maioria das perguntas que caem são perguntas cotidianas, do dia a dia, que está ali no jornalismo. E aí eu fui me apaixonando, tal, cresci... Fui morar em Belo Horizonte, conheci um amigo, me levou para fazer um teste no Vila Nova, né? Aí... Nova Lima. É isso. Entendeu? Eu comecei a jogar bola. Meu pai veio morar em Pouso Alegre, eu tive que deixar o futebol lá, vim morar em Pouso Alegre, aí foi quando eu conheci um cara que chamava Carpinete, que ele tomava conta do Pouso Alegre, me chamou para fazer um teste, eu fui, gostar, eu fiquei. Só que aí foi indo futebol, eu vi que não tinha jeito. E aí foi quando eu conheci o Flávio Alexandre, virou um amigo, me chamou um dia para fazer um comentário sobre esporte. Na rádio? Na rádio. Qual é a rádio? Rádio Clube. De Pouso Alegre. Isso. Aí quando terminou, ele falou comigo assim, cara, o diretor queria falar com você, Marcelo. Aí eu fui lá, o cara me cumprimentou, falou, olha, você não quer fazer isso toda segunda-feira? Cara, choveu aí, ó, de pergunta aí. E eu comecei a fazer sem ganhar nada. E aquilo foi me cativando, fui gostando. Aí, Paulo Roberto, dono da Brahma, lá em Pouso Alegre, tinha um programa de esporte com o Ideísio Dantas.
me chamou para trabalhar com eles. Falou, ó, queria que você trabalhasse com a gente. Você tá saindo bem no rádio e tal, e eles também trabalhavam no rádio. Me deram um gravadorzinho e falou, ele só falou comigo assim, ó, as perguntas assim, ó, mais ou menos isso, cai por isso, que não sei o quê. E eu dei tanta sorte que eu fui fazer uma entrevista com um cara, que alguém chegou para mim e falou assim, olha, cara, vocês deviam fazer uma reportagem, e era aquela coisa de cobrir o futebol especializado, que é o futebol não só o profissional, mas também cobria o amador. E eu fui falar com o cara falou comigo assim, cara, entrevista tal fulano, que ele vai falar um monte pra você, que tem nego aí que põe um calção preto, uma camisa preta, arruma um cartão amarelo, um vermelho, ele vai apitar o jogo, mas não tem o curso de árbitro. Eu falei, cara, é verdade? Ele falou, ah. Aí eu fui entrevistar um cara. É o que a gente chama de furo de reportagem, né? Exatamente, aí eu fui entrevistar esse cara, tô lá entrevistando ele contou tudo, falou, ó, Marcelo, tem muita gente aí que vai lá na liga, entendeu? Não tem um curso de árbitro, e tá apitando, cara, tá errado, eu tenho curso, eu estudei e tal, eu não tô conseguindo. Mas apitando no campeonato amador. Amador. Mas mesmo pro amador hoje, exigido. O cara precisa ter. E aí, quando chegou no rádio, os caras colocaram a matéria no ar e aquilo bombou. Aí o Paulo me chamou e falou, Marcelo, ó, cara, que faro, hein, cara? E aí eu comecei no rádio, fazendo reportagens de esporte. Trabalhava 2 dias, ia fazer outra coisa, porque não ganhava, né? E era muito novo, não tinha experiência, não sabia como que funcionava, né? Eu acho que todo mundo teve esse momento, né? Com qualquer trabalho, né? E foi quando eu comecei a entender que eu poderia ganhar. Aí um cara tinha uma página num jornal inteiro, e ele me chamou para ajudar a escrever. Eu não sabia nem escrever. Pô, lauda, o que é isso? Mas você escrevia sobre esporte, especificamente, ou sobre tanto tudo? Profissional quanto especializado. Aí o legal, Ideu, que foi uma coisa bacana para o jornal, é que o cara só fazia o especializado. E eu comecei a fazer não só especializado. Ah, o Marquinhos é o cara profissional que joga tênis, mas o Ideu é o cara amador que joga tênis. Eu comecei a fazer os dois lados. E isso, o cara do jornal, que virou até meu padrinho, na época, ele falou assim, cara, o legal é que você cobre os dois. Ele só cobre o profissional. Ele não saía do jornal para não cobrir o Pouso Alegre. Pois é, mas aí você deixou a rádio para fazer jornal ou você fazia os dois? Fiquei nos dois. Porque permitiu fazer isso. Fiquei nos dois. Aí você já começou a ter seus patrocinadores. Aí eu corri atrás, porque me falaram, Marcelo, corre atrás de algumas pessoas para te ajudar. E eu corri atrás. Aí consegui um patrocínio ali, outro aqui, e eles me deram aquilo. Falaram, isso é seu. Porque os caras vendiam o jornal e já ganhavam praticamente ali, e colocavam algumas outras publicidades no jornal que trazia dinheiro para o jornal. Beleza. Passou um tempo, se montou, começou a existir em Pouso Alegre uma TV que se chamava TV Pouso Alegre. Que a antiga TV Libertas? Que é a antiga TV Libertas, que foi do Milton Reis. Sim. Entendeu? E aí um cara... A TV Libertas existe ainda? A TV Libertas existe quem ainda. É o proprietário dela hoje? Hoje eu não sei. Ela mudou de nome. Eu não sei se... Hoje eu não tenho muito contato, né? Era o pessoal de Guaxupé, de uma rádio de Guaxupé, não é? Não, antes era do Milton Reis. Sim, o Milton Reis era o dono, né? Sempre, no início, tanto quanto TV Pouso Alegre, quanto TV Libertas, que eu trabalhei nas duas, na TV Pouso Alegre, quando era TV Pouso Alegre, depois passou para a TV Libertas. Então quer dizer que seu começo na TV foi na TV Libertas? Foi na TV Pouso Alegre. Pouso Alegre. Isso. Aí por quê? Porque o Paulo foi chamado para apresentar um programa de esportes. E aí ele me chamou e falou, cara, eu quero um repórter, mas eu quero um cara que manja e faz o que você faz. Mas isso é para tela, para ir para frente da câmera? Para TV, para ir para frente da câmera mesmo. E eu fiz várias reportagens. Então você chegou a fazer? Cheguei. Ah, legal. Tá, fiz várias reportagens como repórter. Então quer dizer que hoje você puxa a orelha do repórter tranquilamente, né? Às vezes você sim. Você sabe fazer o que ele faz. Às vezes sim, às vezes não. Hoje eu estou numa fase assim, ó. É o que eu falo. Eu aprendi uma frase. Por trás de um grande homem tem uma grande mulher. E por trás de um grande repórter tem um grande repórter cinematográfico. Os meninos que estão aí se formando na faculdade, gente, tem que aprender isso. Aí, Gustavo. Tem que aprender isso. Otávio. Aí, ó. Otávio.
O nosso parceirinho ali foi... Viu, Otávio? Isso é uma coisa para se aprender. É uma equipe, né, antes de tudo. É uma equipe antes de tudo. Mas você sempre tem que imaginar, Ideu, a televisão ela não é nada sem o áudio e sem o vídeo. E se existe uma equipe, é uma equipe. Hoje eu não sei mais que o repórter não sabe mais que o repórter cinematográfico, porque se for assim, as coisas elas não casam. Posso só abrir um parênteses na sua fala aí? Quando eu falei puxar a orelha, no sentido assim, mais que lúdico da coisa. É você saber o que ele está fazendo, você saber disso. E quem me falou isso foi um grande repórter da Globo chamado Hélio Costa, que fazia aquelas reportagens internacionais, principalmente nos Estados Unidos. Quantas reportagens fez lá? E ele falava, a nossa equipe era grande. Só de maquiador, tinha 2, 3 maquiadores. Muita gente. Operador de áudio, operador de iluminação, repórter cinematográfico e cinegrafista. Então, quer dizer, era uma equipe grande. E ele falava ele sempre falou, na época que ele conversava comigo nas nossas reuniões da MIT, ele dizia o seguinte: nós somos uma equipe, tem que rodar tudo como se fosse. Mas foi o que eu máquina. coloquei no início. Uma reportagem não é só de uma pessoa. Ela existe todo um contexto para ela ir para o ar, e existe vários profissionais que são responsáveis por cada setor da reportagem. E quando eu coloco aqui, quando você está na rua trabalhando com um repórter, agora recentemente eu vi que eu sou fã, depois de Cid Moreira, eu acho que ele é o cara hoje que é o William Bonner, tá? A forma que ele trata o profissional, a forma que ele conduz, e depois dele hoje tem o César Tralli, que eu acho que hoje é o top hoje da Globo, tá, em termos de apresentador, e vai crescer muito, tá? Gosto muito do César Tralli. Vai crescer muito, como pessoa, a forma que ele conduz, a forma que ele conversa. E eu acho que a televisão, ela se torna legal quando você vê um cara que está ali numa bancada, mas parece que ele está dentro da sua casa, conversando com você, sentado. Isso chama comunicação. Exatamente. E isso é legal. Não, mas isso faz parte da vida de muitos brasileiros. Eles acham até que eles passam a ser parentes daquele apresentador. Eu ouço o Marquinhos na rádio, quer dizer, a voz do Marquinhos, ela faz parte da vida e da história de muita gente. E as pessoas não esquecem disso. O apresentador do Jornal Nacional, ou de qualquer outro jornal, assim como Telefatos da TV Pós, ele passa pela rua, as pessoas o consideram como se fosse um parente. E o legal do contexto, e o legal desse contexto, eu falo que são 2 ímãs, né? Quando você pegava o ímã, que você era criança, que você tentava encaixar, virava de um lado, tentava encaixar, que ele não encaixava, o jornalismo é igual, quando você vira ele do outro lado, e os 2 ímãs colam no outro. Entendeu? Então, acho que isso é você ter 2 bons profissionais. Eu sou da época que trabalhava 4 num carro, passou para 3, depois passou para 2. Porque tinha a figura do iluminador. E o motorista, que chamava pejoteiro, né, que dirigia e também trabalhava com a iluminação. E é legal hoje... Quer dizer que o motorista fazia a função do iluminador também, tá? Então, assim, o legal da reportagem, quando você trabalha... Eu gosto disso, né? Só que a gente vem perdendo isso. Ele que formou agora... eu falo assim, que as faculdades elas deviam se preocupar em chamar os caras antigos, cara, tá? Para poder falar o que é ser um repórter cinematográfico, o cara que tá com a mão na massa, o que é ser repórter, porque assim, eu adoro quando ao invés de falar só teoria, levar a prática. Eu adoro quando o repórter, Marquinhos, ele escreve o texto e ele te fala, olha, dá uma olhada no meu texto aí. Você sabe qual mais você vai ter que colher. Sabe por quê? Às vezes eu vou fazer uma reportagem com o Ideu, aí eu tô lá filmando, mas o Ideu escreveu o texto, eu nem vi. Sabe? Isso não é legal. Você está fazendo uma coisa que você não sabe. Porque eu posso chegar para ele e falar assim, Ideu, tem uma imagem assim, 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 que ela, através disso aqui, se você fizer o contexto dessa palavra, ela vai cair e vai cair desse jeito. Porque uma coisa é você fazer a imagem. Até eu vou lá e faço a imagem. Só que outra coisa é você fazer a imagem e saber o porquê que você está fazendo, o que significa aquilo tudo ali. E o legal, Marquinhos, é quando a imagem, às vezes a imagem ela fala por si só. Ela não precisa de texto, não precisa de nada. Mas às vezes a imagem, ela precisa do texto. Eu vi uma reportagem uma vez e me encantou.
Marcelo Canelas foi fazer uma reportagem e eu conheço o repórter cinematográfico, é um amigo até, e a mulher estava com uma lata de água na cabeça e aquela água que ela estava levando, porque era um local onde não tinha água, né? E eles estavam fazendo uma matéria sobre falta d'água, e ela foi buscar água, e quando ela voltou, aquela água que estava na lata saía caindo assim e vinha aqui no rosto dela. E ele fez um texto, não vou falar da forma que ele falou, porque já faz muito tempo, não lembro o recorte certinho, mas a grosso modo... Mas falava assim, ó, que a Dona Maria saiu de casa e o suor que escorre no rosto dela é o que ela queria beber. E o que ela queria beber? Água. O que estava escorrendo no rosto dela? Água. Aí eu liguei pro meu amigo e falei, cara, que texto do Marcelo Canelas. Cara, eu fiz a imagem e vi que a água saía, cara, e escorria na lata e caía no rosto dela. O corpo é o quê? Água. O suor. Cara, então, são essas coisas que me apaixonam no jornalismo. São essas coisas que eu assisto alguma reportagem e vibro, sabe? Cara, que texto, cara. Porque o cara fez a imagem. É inspiração, né? O cara fez aquilo que eu fiz se transformar numa mensagem tão bacana que você pega aquilo, cara, em casa e você se identifica. Porque a televisão, ela é áudio, mas ela é 100% imagem, né? E quando eu falei aqui do Boni, esses dias mesmo, foi até a própria empresa que mandou pra gente, um repórter cinematográfico e um repórter estava fazendo uma matéria numa favela. Você imagina na favela você andar naqueles becos e fazer uma passagem com a câmera no ombro. Cara, o William Boni, quando viu a reportagem, falou assim, ele chamou o repórter e falou assim, cara, maravilhoso a passagem, a reportagem, mas parabéns para esse cara aí, ó. Que era você? Que era um colega de profissão, que era um outro repórter cinematográfico. Você imagina, cara, você pegar uma câmera, o Ideu sabe disso, que o Ideu já está mais acostumado com essa questão de televisão, com imagem, com câmera. Se você imagina na favela, você andando, dependendo do equipamento, e foi tão bem feita a passagem. Então, e a televisão a gente não faz para a gente que está indo lá fazer uma reportagem. A gente faz para o telespectador, aquele que nos assistem. Mas você precisa se identificar com aquilo também. Eu falo que você não pode ser um apertador de botão. Isso é muito simples. Vou apertar, gravei, vou apertar, gravei, vou apertar, gravei. Uma coisa é você gravar, outra coisa é você se integrar com às vezes, a reportagem. O movimento da sua mão diz alguma coisa no texto do repórter. Então eu fico de olho, o Marquinhos tá toda hora assim, eu vou fechar na mão dele, eu vou pro rosto dele, aí eu dou um toque pro repórter, de repente é uma matéria que aquela imagem, ela cai legal naquele texto. Então, assim, é o que eu falei. Antigamente você tinha o cinegrafista, e nós, até hoje ainda, algumas pessoas ainda nos chamam de cinegrafista, até mesmo alguns colegas de profissão, tá? Mas esse contexto ele tem mudado. Você não se importa com isso também? Não, também não. Mas eu acho que é legal você ser chamado pela função que você exerce, entendeu? Porque o repórter cinematográfico, ela é uma função diferente. Eu não sou um cara que sou dirigido. O cinegrafista, ele é dirigido, porque ele é um cara que faz imagens maravilhosas, mas pro cinema, com todo um contexto de pessoas que dirigem aquela imagem. Hoje, na novela, existe o cinegrafista, e pro cinema existe o cinegrafista. E o cara é dirigido, eu não. Esse cara, ele tocou em novela aí, ó, esse cara é um cinegrafista. Ele é um cinegrafista. Isso, é um cinegrafista. Pois é, mas o repórter cinematográfico, o Marcelo podia falar, esse cara sou eu. Aí eu queria ser o Tony Ramos. Não, Roberto Carlos. Agora sim, Marcelo. Por exemplo, eu trabalhei com um camarada por muito tempo, que foi o Pedro Bertozzi. Então nós fizemos microfone, às vezes ele numa rádio ou na outra, mas a gente estava sempre no microfone junto ali. Sim. Então eu conhecia perfeitamente ele e ele a mim. E a gente apresentou programas, vários e tal. Um dos últimos que nós apresentamos junto foi Música e Esporte, na Rádio Cultura. E depois o Sabadão.
E aí o que aconteceu é o seguinte, as pessoas perguntavam assim, como é que vocês escrevem o programa, vocês combinam antes e tal? Não, a gente chega e abre o programa e sai falando pelos cotovelos, até porque era entretenimento puro, a gente ficava tranquilo. Hoje com a viajada do Pedro, a viagem dele, né, eu parti para fazer um outro estilo de programa, etc. e tal. E hoje, com o microfone que eu faço de parceria, eu faço com o Ideu. Nós também não fazemos nenhuma, vamos dizer, nós vamos falar isso, vamos abrir assim, vamos abrir. Até na abertura, vamos fazer a abertura assim e tal. Mas igual nós combinamos aqui. Sim. Joga para mim, joga junto com o Ideu e tal. Mas nós não combinamos o que nós vamos falar, o que o Ideu vai falar, o que eu vou falar. E por quê? Porque você já criamos aqui um esquema que ele já sabe, ele já me conhece, eu já conheço ele, então ele já sabe como chegar. Sincronia, e eu também chegar até eles. Sincronismo, exatamente. Então, a pergunta é a seguinte: isso acontece também com o repórter cinematográfico e o repórter que está diante das câmeras? Você trabalha só com um repórter ou você trabalha com vários? Então, hoje, assim, eu trabalhei em Varginha, né? Uhum. E depois de trabalhar em Varginha há alguns anos, eu fui transferido para Poços, porque a TV foi uma das primeiras sucursais, né, da empresa. Hoje tem outras, e aqui foi o início, né, das sucursais. Então, assim, quando eu estava aqui no início, tinha um repórter, mas tinha também um repórter apresentador, que também de vez em quando saía na rua. Hoje eu trabalho somente com um repórter, é eu e ele, tá? Porque... Que por acaso é o João Daniel. Que por acaso é o João Daniel, que se tornou... Você só trabalha com ele. Que também trabalhou na TV Poço, trabalhou na TV Plan. Eu tô falando porque, por acaso, hoje, pelo seguinte, porque eu gosto muito do trabalho dele. O João trabalhou na TV O João Daniel trabalhou na TV Poço, assim como os vários repórteres, assim, a Aline Falassi trabalhou na IPTV, saiu da TV Poço, a Bel Souza, isso, com certeza. A Carol Escaciotti também foi para a IPTV. Tem uma aqui na TV Tem também que passou por aqui, TV Tem de Bauru, ou Ribeirão. Não, que eu saiba, eu não sei. É que ela fazia um programa que falava de café. Ah, tá, mas aí... E foram assim, ó, Mas o João Daniel tá com você há muito tempo, essa dupla faz parte... O João já tá, eu não sei dizer aqui há quantos anos, mas é mais de 10, um grande profissional. Então, eu só queria saber como é que vocês fazem essa sincronia, você sendo corintiano, ele sendo São Paulino. Ele é São Paulino sem corintiano, vocês conversam de futebol. Aí a gente não conversa sobre futebol, né? Não mistura. Cada time... Eu tô achando que ele vai fazer uma pergunta. É só para quebrar o... Assim, o legal, o Marquinho, que eu falo para todo mundo isso, quando você trabalha com alguém que você gosta, primeiro eu acho que você tem que gostar da pessoa que trabalha com você. Sim, claro. Em qualquer profissão. As coisas, elas acontecem fácil. É que nem você falou, vou lembrar aqui de novo do Pedro Bertozzi, foi um grande amigo, acho que posso perder um grande comunicador, um grande artista, mas a gente sabe que ele está num lugar lá que Deus está tomando conta dele e ele olhando por nós aqui. E é legal quando eu já tive vários repórteres que eu trabalhei, né? E alguns eu me identifiquei como irmão, tá? Eu tenho alguns que eu me identifico como irmão porque se tornou uma amizade. Então, assim, a minha casa se tornou a casa deles. E eu falo que hoje não, o João, ele é daqui, o João nasceu aqui. Agora outros não, outros vieram morar aqui e eu já morava. Então foi aquela coisa de receber. E o receber, eu digo que é tão importante para o crescimento profissional da pessoa. Eu tive o Daniel, que trabalhou comigo um tempo, a Luciana, que hoje não está mais na área, o Thales, que hoje trabalha em Campinas, também foi um grande repórter, e hoje estou com o Daniel, e até é engraçado, né? O Daniel é assim, eu moro numa rua, ele mora na outra, então nós moramos no mesmo bairro. Já sai para trabalhar. Você morava ali na João Pinheiro, não mora mais? Não moro mais, hoje eu moro lá no Campo das Aroeiras, né? E o João também mora lá, então assim, eu moro numa rua, ele mora na outra, porque com a questão da pandemia, nós tínhamos um escritório em Poços com vários profissionais, e nisso acho que a empresa a gente tem que aplaudir de pé, porque ela contornou toda a situação e a gente sabe que não foi fácil. Se alguém falar que foi fácil, não foi fácil, mas ela conseguiu contornar toda a situação e manteve todos os profissionais. Hoje, nós falamos assim, nós estamos em casa, tá? Então, a gente sai de casa, a gente faz o nosso, recebe, tem todo um aparato, né, que a gente tem,
de estrutura, né, para a gente poder ficar trabalhando em casa. Só que hoje a gente não tem mais um escritório. E isso, na realidade, não foi só aqui que aconteceu. Praticamente foi no mundo inteiro. Porque a gente teve uma pandemia, que foi uma pandemia que acabou pegando muito nessa questão financeira. E você falar que você trabalha numa empresa, e eu tenho muito orgulho de dizer isso, porque assim, quando eu comecei a minha fase de querer trabalhar numa televisão, eu sempre falava assim, um dia eu quero trabalhar numa emissora da Globo. Por isso que eu falo que quando você tem um sonho, Marquinhos, primeiro que você não pode deixar o homem aqui na Terra destruir os seus sonhos. Tá? Quantas pessoas falou para mim assim e eu ouvi, não vai conseguir. Hoje eu estou... Há 28 anos. E eu quero só ressaltar uma outra situação, que o Ideu está aqui. O Ideu já viu eu falar isso. Eu tenho maior paixão por TV local. Ela nunca vai brigar com a TV comercial. Sim. E a comercial nunca vai brigar com a TV local. Por quê? Porque o espaço da TV local é um, o espaço da TV comercial é outro. A dinâmica jornalística é uma coisa, a dinâmica de programa é outro. Mas por que eu estou falando aqui de TV local? Hoje, o Ideu vai lembrar disso aqui. Um dia eu falei para o Ideu assim, Ideu, o que me lembra muito a TV Poços com as questões dos programas esportivos era o Desafio ao Galo. Adorava quando no domingo ou no sábado vocês estavam transmitindo uma partida amadora. Aliás, transmitimos a final isso, de dezembro eu até assisti. Então isso, Marquinhos, para quem mora aqui na cidade, por exemplo, o telespectador que mora lá em Varginha não está interessado nessa questão, mas eu estou porque eu moro aqui, é a cidade que eu escolhi para me morar. Então isso é importante que as TVs locais, elas entendam o papel dela, o quanto que é importante para a região aonde ela atua. Exatamente, para a comunidade. Para a comunidade, isso é importante, porque assim, eu não estou dizendo que a gente não cobre hoje a cidade, que cobrimos, nós temos uma TV equipe regional, né? Nós temos uma equipe exclusiva para a região, mas é o que eu falo, tem assuntos que são assuntos locais. Quer dizer, assunto nosso, né? Isso, e tem assuntos que são assuntos para a dinâmica do jornalismo regional. Não quer dizer que a TV que é local não cobre fatos que também são fatos regionais, porque se você pegar algum assunto que... Vou te dar um exemplo, se cair um avião aqui em Poços hoje, a TV local vai fazer e a TV comercial vai fazer. Só que a regional, o que vai acontecer? Aquela imagem, ela vai... Mas há muito tempo atrás, bem mais... Praticamente início meu de rádio, eu estava conversando com o Luiz Mineiro, que você deve conhecer. Conheço, não é meu amigo. Então, e o Mineiro falou para mim, ele me chama de Manteiga, um dia vai acontecer o seguinte, na época ele estava ainda na TV Manchete, estava saindo da Manchete. E ele falou, um dia vai acontecer assim, vai existir uma televisão regional, que vai fazer a região, e cada cidade, aquelas que puderem, que quiserem, vai ter uma televisão própria. Eu me lembro exatamente disso. Aí veio o EPTV. E acabou acontecendo, Marquinhos. É o que acontece hoje. Porque pra você ver, se você olhar, Varginha tem TV local, Pouso Alegre tem TV local, Poços tem TV local. Então, assim... Andradas tem TV local. Eu acho que Carmo do Rio Claro também, eu acho que o Luciano... Carmo do Rio Claro também tem. E assim, e uma coisa legal é que é aquilo que eu tô falando. Eu acho que cada um tem seu espaço. As propostas são um pouco diferentes, mas entendeu? A finalidade é a mesma. Mas cada um tem seu espaço. Você sabe que o Luiz Mineiro hoje ele mora em Nova Resende e ele tem uma TV web. Tem uma TV web, entendeu? E aí, assim, só falar do Mineiro, que a gente conhece algumas pessoas, que são pessoas que elas têm uma certa importância para a área que a gente trabalha. E ele é um cara que conseguiu reformar várias emissoras, entendeu? Porque ele é um cara muito inteligente. E aí você fica até imaginando, pô, como é que um cara parou de tudo, né?
e tá lá, né? Ele faz ainda, mas você sabe que é um cara que ainda consegue somar e oferecer alguma coisa ainda para televisão. Eu conheci o Luiz Mineiro na Record São Paulo, lá no... Ele trabalhou na Record, diretor de jornalismo lá. E depois foi pro SBT. Depois foi pro SBT. No qual, com o nosso amigo aqui, o Cripa, né? Que também é um amigo especial. Com a gente aqui. É um amigo especial, tem um carinho muito grande pela família dele. E hoje o Cripa, a filha do Cripa tá E hoje é no SBT. A Bia entendeu? A Bia. Ó, pra você ver como que é, né? Eu conheci a Bia pequenininha. Esse dia eu conversei com a Tereza, falei, Tereza, aquela menininha se tornou hoje, né? A pessoa que se tornou e tá aí, né? Fazendo Marcelo, mas você só tocou em 2 pontos que eu queria abordar. Eu vou abordar um de cada vez. Certo. Porque quando a gente faz 2 perguntas, o entrevistado só responde a segunda. Mentira, é verdade. A primeira é o seguinte, a importância da TV com aquele posicionamento mais local. As fronteiras se romperam. Com a vinda da internet, principalmente com as emissoras transmitindo simultaneamente nas redes sociais, então, quer dizer, não existe mais o limite territorial, mas ela continua sendo uma TV local. E eu vou contar uma história para você, não querendo roubar a cena aqui, sim, mas só para acrescentar no que você está falando. Eu estava em Mount Vernon, nos Estados Unidos, uma pessoa chegou perto de mim e falou, Ildeu, obrigado por ter me dado a oportunidade de ver uma coisa importantíssima. Eu falei, o que foi? Ele ainda assiste a gente pelas redes sociais. Isso lá nos Estados Unidos, me chamando pelo nome. E disse, vocês transmitiram o 7 de setembro, eu vi minha filha que estuda na APAI, e ela tem 7 anos e tem 5 anos que eu não a vejo. Então isso dá pra gente aquela sensação de dever cumprido. E a outra situação que eu gostaria, essa é a primeira, e a outra situação que eu queria abordar é o seguinte, é que todo mundo viu que na época da pandemia, a polícia, o corpo de bombeiro, os hospitais, os médicos, todo esse aparato de pessoas que estão assim socorrendo as outras pessoas, estava na frente de trabalho, e o jornalismo também. O Ildeu tocou num assunto, eu peguei Covid, tá? Fiquei muito triste porque, assim, quando eu peguei, não tinha os recursos que hoje tem, porque foi uma doença que chegou e ninguém sabia de onde que veio, o que aconteceu. Você não sabia o que você tinha. Exatamente. Você pegou naquela época mais crítica? Peguei na época crítica. E eu vou contar uma história para vocês rapidinho do Covid, e serve também para aquelas pessoas que são temosas de não entender que se Deus criou os médicos e criou os cientistas, nós temos que respeitar. Sim. Sabe? E eu trabalhava com um repórter, só eu e ele, a gente se cuidando. Só que, assim, infelizmente, o Ildeu é meu filho ou um parente. Eu não sabia de que forma que ele estava se cuidando, ou eu não sabia se, de repente, ele fosse atender o portão só para conversar com uma vizinha por causa de alguma questão, e essa pessoa poderia estar contaminada e ele pegar o Covid. Então, eu lembro que um dia eu estava na minha casa, estava trabalhando e tal, cheguei em casa, o repórter saiu de férias, mandaram um outro repórter. E assim, quero que fique bem claro que eu não estou colocando que eu peguei porque esse repórter veio trabalhar comigo, porque ele também foi uma vítima, como eu. E aí, eu acabei recebendo uma ligação do meu supervisor e falou assim, olha, você está bem? Eu falei, tô. Ah não, que o fulano tal, foi pro hospital, tal, não vou relacionar nome aqui, tá pessoal? Só para não colocar nome de ninguém. Perfeito. E porque ele foi pro hospital, tá com febre e tal, mas você tá bem? Tô. Eu fiquei 3 dias bem. Quando foi no 4º dia, eu fui fazer o exame, deu positivo. Na minha casa tava eu, minha esposa, a minha filha já tinha casado, e o meu filho e a minha cunhada, que tinha vindo antes de tudo, e aí acabou que ela não foi embora. Isso foi em 2020? No início mesmo, sabe? E aí, um belo de um dia, cara, eu lembro de ter ligado na Unimed para falar que uma atendente, eu falei, não, tô mal. Ela falou comigo assim, ó, posso falar uma coisa para você? Fica em casa. Não tem lugar aqui. Tá? E o medão, hein? E aí, cara, aquilo veio pegando na minha cabeça, porque a minha família estava dentro da minha casa. E aí você se sente assim, num momento de culpa, porque você acha que foi você que levou aquilo para dentro da sua casa, e eles acabaram também ficando contaminados, mas bem leve. Eu lembro do meu filho, ele tinha uma mini academia em casa,
E todo dia ele estava malhando de casa. E ele foi muito legal que, assim, ele respeitou o que era doença. Ele não saía de casa. Pra nada. E nem a minha esposa. Só que eles pegaram. Fez o exame, viu que pegou. Só que a deles foi mais leve. A minha acabou sendo mais pesada. Mas Deus, naquele momento, nos protegeu. E não quis que eu partisse, porque a gente perdeu muitas pessoas, e pessoas que a gente falou, nossa, não é possível que aquela pessoa morreu. Ontem Nós perdemos um colega dentro da TV Posse, você conhece muito bem. Sim, uma pessoa que eu tinha uma admiração muito grande, e quando aconteceu foi uma das questões, eu falei, cara, não é possível, o cara faleceu, cara. Nós estamos falando do Antônio Carlos Pereira. Isso, exatamente. Inclusive, quando eu subi as escadas para dar notícia do falecimento dele, foi um dos momentos mais difíceis, como repórter, para mim. Como jornalista, de dar a mensagem de um colega que tinha falecido. E praticamente eu tinha terminado de gravar com ele o programa Tempo de Esporte. E aí, cara, isso mexe com a gente, sabe? Mexe com a gente. E a gente perdeu muitas pessoas que a gente gostava, amava, e até mesmo que a gente admirava. E a gente ficou muito triste de ver essas pessoas partirem. Só que eu me cobro hoje de uma coisa. Quando nós estávamos na rua, cobrindo, mostrando, falando e colocando para as pessoas a importância de se cuidar, a importância de entrevistar pessoas que estavam buscando situações que tivessem condições de reverter todo esse quadro. E a gente correndo risco, e a gente vê, às vezes, a gente vê a pessoa, como eu falei no início, Marquinhos, da importância das pessoas assistirem televisão, ouvirem um rádio. Eu adoro, eu estou no carro, eu ligo porque eu gosto de ouvir. E eu sinto uma falta tremenda de Poços de Caldas não ser mais aquela cidade voltada para o telejornalismo nos rádios, Marquinhos. Tá? Eu sinto muita falta disso. Mesmo a gente tendo ainda a dinâmica das reportagens, mas não é aquela que ia buscar na rua, como vocês tinham lá o Repórter Xereta, que eu achava, cara, muito legal, entendeu? Os outros que também faziam esse papel. E assim, a televisão hoje e o rádio, qualquer parte do mundo que você for, a telecomunicação hoje, ela é muito importante para que você receba as notícias. E o rádio é muito imediato, né, cara? E que você tenha as notícias e que você saiba o que está acontecendo. Eu ainda acho que a gente está passando por um momento aí de transição que é muito grande, né? Eu até me pergunto às vezes, né? Às vezes eu pergunto para os meus próprios filhos, vocês assistiram o jornal? Eu estou falando dos meus filhos. Sim. Às vezes não assistiram. Vocês viram tal coisa? Não viu. Às vezes a mensagem rápida pelo celular, até de blogueiros, que não às vezes checam a informação. Não tem um compromisso. Sabe? Né? E não tem um compromisso. Eu vou contar uma história para vocês que aconteceu na minha família. Eu tenho um irmão que é policial e caiu um helicóptero em Fama. Um cara simplesmente pegou a foto do meu irmão, da família toda, aí colocou o nome do meu irmão. Eu tenho uma sobrinha estudando em Ofenas, fazendo medicina. Ela me liga desesperada. Eu estava em Cabo Verde, fazendo uma reportagem com outro repórter. Falou, tio, meu pai morreu. Eu falei, calma, o que aconteceu? Ah, que não sei o que, não sei o que. Eu estava do lado do repórter, achei, pode ser algum trote, que estão passando trote. Vai, olha aí, tio, saiu já, que não sei o que. O helicóptero caiu, estava minha irmã, estava a minha mãe, o meu pai, que não sei o que. Porque ele pegou, o cara tinha o mesmo nome do meu irmão, ele foi e colocou. Eu não vou citar aqui o blog, porque não vale a pena. Não vale a pena, nem da mídia, tá? Mas é o que o Ideu acabou de falar. Quando você é o jornalista de rádio e televisão, que é a função nossa, que a gente sempre cumpriu, você vai checar a informação. Não estou dizendo que a gente não possa errar, pode, mas você vai errar, mas você vai corrigir o seu erro. Mas e tem uma equipe também para checar. Exatamente, né? E aí hoje os caras vão lá e escrevem de qualquer jeito. É que se você pegar aí, por exemplo, uma TV Poços, uma IPTV, existe uma responsabilidade, é uma empresa. Agora pega o microfone... Existe um CNPJ, existe um local. Exatamente, físico. É uma empresa, né, que tem direitos e deveres. E aí você pega a internet, é aí que eu vejo, fico esperto com a internet, você dá voz pra gente que não sabe o que está falando. E tem um monte assim, mas... Isso é a menor responsabilidade. A né? população se deu ao luxo desse tipo de situação. E eu ainda sou a favor de você sentar na frente de uma televisão, você assistir um jornalista, aí as pessoas falam, mas não dá mais para assistir, tem muita desgraça, tem isso, tem aquilo.
mas não é a TV que cria. Você acha que a gente não queria, por exemplo, ir lá na frente da casa do Ideu com uma câmera, um repórter, olha, pegar o Ideu plantando lá um monte de rosa na calçada da casa dele, e a gente voltar ali daqui uns dias e mostrar que aquelas rosas cresceram, que se tornaram bonitas, mas eu vou voltar lá para mostrar, sabe o quê? Que alguém passou lá e destruiu elas. Mas eu posso falar uma coisa para você? O que dá Ibope, se não dá Ibope é o avião que caiu, é o cara que matou... Entendeu? Mas isso Marquinhos, de bobeira que você vê na internet. Eu falo assim de uma forma diferente. Eu acho que a gente tem que pensar assim. Não é que as pessoas, eu falo assim, se não tivesse ninguém errado, que fosse as coisas tudo certinha, eu sou da época que você ligava uma televisão e você via muita coisa bacana. Sim. Mas você sabe por quê? Porque as pessoas respeitavam as leis. As pessoas respeitavam o policial. As pessoas tinham carinho por uma pessoa mais velha. Você entrava dentro de um ônibus, se tivesse você sentado mais novo, você levantava para uma pessoa sentar. Se você chegasse em algum lugar e tivesse uma pessoa mais velha, você tivesse com seu pai, você não conversava se o seu pai não chegasse para você e permitisse você falar. Você chegava numa casa, até mesmo se tivesse uma mesa cheia de coisas, você não pegava enquanto a sua mãe não fizesse um prato e te entregasse. Então a gente perdeu os princípios. Respeitava os professores. Isso. Eu sou da época que quando chamava na escola para levantar a bandeira do Brasil, a bandeira da escola e a bandeira do Estado e cantar o hino nacional, cara, você ficava feliz. Você se sentia o cara mais importante da escola. Hoje, o que mudou? Mudou. As pessoas mudaram. E mudou para um momento muito ruim, que precisa a gente compreender que precisa mudar. E para mudar, agora, todo mundo vai falar, é difícil. Não é difícil. Basta cada um que está aqui nesse mundinho que a gente vive, querer fazer diferente, querer fazer as coisas mudarem. E a gente tem que partir do princípio que precisa mudar lá em cima, nos caras que fazem as leis, que determina certas situações, que deixou o mundo muito à vontade. Nós moramos num país maravilhoso, que muitas vezes é melhor que qualquer outro país lá fora. Sim. Nós temos grandes recursos que muitos países não têm. Mas, eu não posso falar assim, o cara lá na Espanha, o país dele é melhor que o meu. Não pode. A gente precisa mudar. E como que a gente muda isso? A gente entendendo, nós não estamos falando de política aqui, mas nós precisamos entender que o povo ainda tem os poderes nas mãos. Agora, quando eu me divido o lado A e o lado B, isso é ruim. Ô Marcelo, mas só que tem um probleminha aí nessa história toda que eu acho que é muito mais grave do que uma notícia mal colocada, que é a notícia fake news. Que isso não acontece numa emissora sólida. Fake news não existe numa rádio, numa emissora com CNPJ, com responsabilidade. Mas existe no mundo da internet. E é isso que derruba a própria internet e a credibilidade dela. É um campo minado, né? É um campo minado. Aliás, na terra de ninguém, né? É um campo minado que você tem que... Eu falo assim, eu falava isso com meus filhos. Eu sempre gostei daquela possibilidade de assistir coisas boas. Mas sem também entender como que funciona o mundo. Você não adianta criar um passarinho só na gaiola, que quando você soltar ele da gaiola, ele vai ter, exatamente, ele vai ter problemas. E mediante tudo isso que foi falado aqui, a gente prova, né, mais uma vez, comprova mais uma vez que o rádio e a televisão ainda tem um papel muito importante. Marcelo, deixa eu te fazer uma... Você ia fazer alguma pergunta agora, Marquinhos? Não, eu ia partir, sabe para onde? Para as reportagens que o Marcelo fez em nível nacional. É isso que eu queria perguntar, qual é a matéria mais impactante que você fez? As relevantes. E deve ter, só um minutinho, deve ter aquela engraçada, aquela triste. Eu vou contar uma. Seleciona uma aí. Eu vou contar uma triste, porque assim, eu primeiro alego por um fato que eu tive o prazer de conhecer o Gil Gomes, entendeu? Que eu sempre fui fã, né? Assistindo matérias, ouvindo pelo rádio. Aconteceu um fato em Pouso Alegre, tá? Um fato triste, né? Que um cara acabou praticamente aí tirando a vida de 2 crianças. E foi uma das matérias assim tristes a fazer, porque demorou 10 dias para saber o que tinha acontecido. Então, assim, eu não vou contar muito detalhe, que é muito triste para o momento que a gente está vivendo aqui. Tá. Mas foi uma das matérias que impactou, assim, no caso de tristeza. Mas eu fiz uma reportagem, que me comoveu. A gente fala que a gente não tem que participar da matéria em nenhum momento você ficar triste por causa de uma situação.
independente de qual seja a notícia que você for cobrir. Só que tinha um senhor em Pouso Alegre que chamava Irmão Gino Maria Rossi. E era de uma escola e a gente jogava bola dentro dessa escola profissional. E ele tinha mania, porque ele era italiano, mas ele amava o futebol. Então, eu ia jogar bola lá, ele ia lá para ver e tinha uma mania de bater nas nossas costas. Ô, caipira, como é que foi bom o jogo hoje? E ele falava assim com todo mundo. E quando ele faleceu, eu estava na rua e fui cobrir. Aí quando eu cheguei lá, que eu vi ele no caixão, aquilo me comoveu. Você estava na IPTV já? Não, eu trabalhava na TV Libertas. E aquilo me comoveu, porque é uma pessoa que você tinha um contato, que você viveu durante um tempo, conversava. Foi a primeira vez que eu me comovi com uma reportagem, entendeu? Assim, no sentido de ficar triste, até no momento lá quase não consegui fazer a matéria, tá? E isso é uma coisa que a gente que cobre algumas matérias, aí a gente não pode ter, porque se você está ali, você está cobrindo um fato e você não pode se emocionar por causa daquilo, porque a gente cobre muitas reportagens, né? Você tem a reportagem, eu falo que a televisão é assim, hoje eu faço uma matéria com uma pessoa, algum fato feliz, mas amanhã pode cobrir uma matéria de um fato triste. E um dos fatos mais tristes, eu acho que até relevante para Poços de Caldas, é o número de mortes de mulheres hoje por causa do feminicídio em Poços de Caldas. Então, assim, isso, eu acho que nós estamos aqui, são 4 homens, né? Não tem uma mulher aqui, mas eu sei, eu já vi a Bel aqui dando uma entrevista, acho que é legal, Braga. Sabe, vi outras pessoas que vocês também trouxeram aqui, que são mulheres. Legal, muito obrigado pela audiência. Sim, não, o programa é legal, a gente tem que assistir, a gente gosta também de saber a história das pessoas, mas eu acho que a gente tem que tomar um grande cuidado sobre isso. Eu tenho um pensamento sobre Maria da Penha, tá? Que eu acho que ela é uma lei no papel muito bonita, mas a gente está vendo ainda mulheres sofrendo violências dentro de casa. Quer dizer que a lei é branda, sem querer entrar isso, eu acho que é isso, Marquinhos. Eu acho que um cara que ameaça uma mulher ou que levanta a mão contra uma mulher, eu acho que a mão tem que ser pesada da justiça contra ele. Porque eu tenho uma filha e eu me coloco no momento de pai, mas também de esposo. Eu tenho uma esposa no qual eu tenho um carinho muito grande, nunca briguei com a minha esposa, nunca levantei a mão contra ela. Divergências, elas existem, porque você está vivendo entre 2 pessoas, cada um tem um jeito, mas assim, acho que tudo tem uma forma de você falar, de você se expressar. Eu não vou entrar no mundo dela, porque ela tem um pensamento, eu tenho também um pensamento, mas eu não vou brigar, eu não vou levar para fórmula para isso, Marcelo. Sim, senhora. Acabou. E o respeito, sabe? Melhor, né? Se nós chegamos... Arriscar para quê? Se nós chegamos até aqui, é porque a gente soube levar isso. Só que tem muito cidadão aí que mora, você vê o cara, acho que é mil maravilha, mas dentro da casa dele não é. Marcelo, mas voltando ao assunto lá da matéria impactante, foi do Gino que você foi cobrir? Isso, o velório dele que foi uma... Que era um padre, né? Até... Agora, o repórter cinematográfico, ele tem um equipamento na câmera dele que chama viewfinder. Sim. Isso distancia você do fato, não? É o contrário. Te aproxima você do fato. Porque o foco de uma reportagem, e você tem que ter muito cuidado no que você faz, porque o que você filma, ele vai para as casas de muitas pessoas. A visão que você teve da imagem é que eu falo assim, eu vou voltar para o lado bom, que eu acho que é mais gostoso. Quando você filma um prato de comida, ele pode ser até um prato meio feio, mas se você filmar ele de uma forma que ele se torna bonito na televisão, vai te deixar com vontade de comer aquele prato. Aí é quando eu falei do papel do repórter cinematográfico. Sim. Aí é você saber fazer a imagem, pegar o ângulo. Exatamente. Né? E inserir isso na reportagem. E é legal, porque assim, a pessoa está em casa e eu me policio com isso. Quando eu vejo algumas imagens, eu falo, cara, que legal, olha a sacada do cara, bicho. Cara, como é que ele fez aquela imagem? Mas, Marcelo, quando eu falei do viewfinder, para quem não sabe, o viewfinder basicamente é uma telinha de LCD que você vê as imagens por ali. Existem alguns repórteres cinematográficos que usam o foco ali da lente, né? E outros usam o viewfinder para ver a cena. Quando você vai, por exemplo, cobrir uma matéria de um acidente, por exemplo,
você está assistindo pelo viewfinder, parece que aquilo não é real. Você concorda comigo? Bom, a visão que eu tenho, assim, se você olhou, eu sempre imagino assim, Ideu, a câmera ela vai enxergar sempre mais que o olho humano. Mas tudo aquilo que está ao seu redor, você vai enxergar mais que a câmera. Então, quando você chega numa reportagem de um acidente, eu me policio muito com isso, tá? Que eu acho que é importante. O que é o foco da reportagem? São as pessoas que estão ali ou é o foco, o fato de você mostrar por que aconteceu aquele acidente? Sem mostrar ali que uma vez foi até engraçado, não vou citar nome aqui, eu estou lá fazendo a imagem e o repórter, um outro colega, ele estava lá em cima das pessoas. E aí eu vendo aquilo, cara, aí ele encostou perto de mim e falei para ele assim, aqui, deixa eu te falar um negócio para você. Eles não vão usar essa imagem sua. Porque é uma imagem muito forte para você colocar na televisão, para as pessoas verem. Então o que você tem que fazer? O ângulo é esse aqui, ó. Você está mostrando os carros lá, não está mostrando vítima, entendeu? Mas o repórter vai citar que morreu duas pessoas, ou morreu 3, ou morreu 4. Mas por que eu mostrar aquela imagem que não vai fazer diferença? Então, muitas vezes você pega, exemplo, você está numa estrada, você pegou um acidente e tem vítima, está ali, vocês estão fazendo aqui, mas não mostra a vítima. Não. Ô Marcelo, aí dúvida que existe é o seguinte, quando eu falei do viewfinder distanciar, é porque exatamente você vai fazer uma imagem mais aberta, você não entra muito dentro do fato. Não. Mas, nesse caso específico, quando você tem um acidente com vítima fatal, você mostra a vítima e deixa por conta da edição? Não. Ou você nem manda essa imagem? Não, eu não mostro. Aí tem que ter o respeito do profissional que está ali naquele momento. Eu achei que você deixar por conta da edição, selecionar o que pode ser interessante. Não estou dizendo explicitamente, mas você fala assim, de com levar definição. a imagem para... Fazer a imagem mostrando os corpos e mandar para televisão. Aí a gente coloca não faz. um mosaico, alguma coisa assim. Até porque, Ideu, nós fazemos vários cursos. E todos esses cursos te capacita para você entender o que você vai levar para a televisão para chegar na sua casa. Além das pessoas que estão sendo, existe a família, né? Exatamente. É que nem você falar para mim assim. A gente estava falando dos caras que vão lá e aí faz de qualquer jeito, não checa. Aí daqui a pouquinho fala, morreu 5 pessoas. Na realidade não morreu 5, morreu 3. As outras 2 foi para o hospital. Mas aí já lastrou, porque aí eu vi, falou para você, falou para outro. Informação. Então, por isso que é legal ter a informação correta. Ô Marcelo, mas uma coisa que eu acho interessante é exatamente isso. Porque, por exemplo, lá na TV que eu trabalho, a gente sempre teve a preocupação de fazer televisão para os nossos filhos assistirem. Sim. Você não vai botar uma cena que possa agredir. Você tem que ter muito cuidado, tá? Eu acho que a empresa que você trabalha também tem esse mesmo cuidado. Mas quem seleciona o que vai para o ar ou não, mas tem emissora que faz isso. Eu não vou falar. Não vão citar aqui não, mas tem emissora que faz isso. Não vou falar para você que não existe, que às vezes acho interessante. Mas hoje, as grandes emissoras, as emissoras que são, eu chamo emissoras padrão, elas não vão fazer isso. Não. Elas não vão mostrar. E o importante é assim, eu entender, é que nem, por exemplo, uma mulher sofre uma agressão. Eu quero mostrar o rosto, eu quero falar. O que você faria? Eu tentaria, de qualquer forma, não mostrar o rosto dela. É o correto. Isso é o correto. Mostrar. Por que eu vou mostrar uma pessoa que acabou de sofrer uma agressão pelo um namorado ou até mesmo um esposo, sendo que eu tenho recursos que o importante é o que ela vai falar, não é eu mostrar aquela pessoa... Porque a imagem da pessoa agride quem está assistindo. Dependendo do horário, forte. Então, pior ainda. Sabe? Ô Marcelo, você, só para a gente matar esse papo, que eu quero, para a gente encerrar, eu quero falar de um outro segmento teu aí. Você fez uma matéria, quando nós falando de matérias relevantes, que o Deus citou aqui, você fez para a Globo Repórter, para vários programas de ponta da Globo, né?
tive a oportunidade, como ainda tenho, né, de fazer algumas reportagens Fantástico, já fiz Jornal Nacional, já fiz Jornal Hoje, já fiz Globo Repórter, já fiz Esporte Espetacular. Recentemente nós fizemos uma matéria muito legal aqui em Poços, né, que é sobre o cricket, né, que foi para o Globo Esporte São Paulo, né, e muito bacana, a matéria ficou até legal, porque assim, às vezes a gente faz uma reportagem em Poços de Caldas, que ela passa só em São Paulo, só na cidade de São Paulo, ou faz uma matéria que passa também a nível Brasil inteiro ou até nível internacional. Como eu já fiz, quando teve aquela situação que ocorreu, foi, se eu não me engano, acho que tem aí 2 ou 3 anos, eu não me recordo a data, em Capitólio, que houve aquele acidente, que aquela pedra caiu, nós praticamente fizemos várias reportagens para vários jornais da Globo, porque assim, a única equipe que estava lá e que era mais próximo eram nossas equipes. Então a gente acabou cobrindo. Então, assim, fatos como esse, querendo ou não, eles trazem uma grande relevância para o nosso trabalho, claro. Porque você trabalha tanto para o lado da questão Brasil, quanto também a questão internacional. Porque são imagens impactantes que elas viajam o mundo. Entendeu? O mundo. Às vezes o pessoal acha que alguma coisa que aconteceu aqui em Poços não pode essa de Capitólio, por exemplo, deve ter corrido o mundo. O mundo, né? Aliás, eu sempre digo, Marcelo, que a notícia até tem uma mão de direção agora até quase inversa. A notícia vem do interior para a capital e para o resto do país. A notícia sai do interior. É lógico, tem notícia que sai da capital, não resta dúvida. Mas antigamente não, só vinha notícia de lá para cá, era a mão única. Porque hoje é mão dupla, porque a tecnologia permite isso. E outra, né? A cidade grande, ela era a cidade grande. O interior era o interior. E o que você tinha aqui? Você tinha o tiozinho que ia lá na sua casa para entregar o leite de manhã, que eu lembro que era uma bicicletinha, um baúzinho na frente, ele deixava o pão e o leite e ia embora. Hoje, se ele fizer isso, meia hora depois já passou ali, arrastou, o leite foi embora. Então, tem muitas notícias que são de cidades grandes, que hoje também são de cidades menores. Então, é aquilo que o Ideu falou, elas acabam vindo também para a cidade do interior. Aí está a grande importância da TV regional e da TV local. Exatamente. Importa essas notícias. Exatamente, entendeu? O Marcelo foi muito feliz nessa colocação. Bom, eu queria... Você tem alguma pergunta a mais para fazer? Não, eu estou preocupado com o nosso tempo, que eu ainda queria perguntar para ele sobre a escola de futebol que ele tem. Então, é desse assunto que nós vamos falar. É isso que você falava? Projeto Tá vendo o que é sincronia e sintonia? Tá vendo? Mas eu quero falar primeiro aqui dos nossos patrocinadores. Né? Quero falar aqui do Café Caldense, né? Do cheiro, do gosto, a delícia que é o Café Caldense. Muitas vezes você chega e pede um café, e às vezes você sente que o café, ou ele é muito forte, você sente que ele meio, até puxa para um lado meio azedinho, é que você não está tomando um café puro, que tem torra clara e a média clara, onde não tem mascaração de nada, né? Você está tomando um Café Caldense. E quando chegar no seu supermercado, você procura pelo Café Caldense, caso não encontre, cobra lá do seu gerente. E o Ideu até citou outro dia, o café tem que ter um pãozinho com manteiga melhor ainda, né? Mas tem que ter um pão de queijo. Pão de queijo com queijo. É bom demais, manteiga é bom. Então, eu quero falar do Xodó de Minas, que é o melhor pão de queijo do Brasil, né? Aí você, quando for no seu supermercado, procure pelo Xodó de Minas, que você vai levar qualidade, né? Com cheiro, gosto do puro e verdadeiro pão de queijo. Falar também da Marezine, onde você está aí, dinheiro na mão, né? Através do seu cartão de crédito, porque muitas vezes a pessoa tem um cartão de crédito, né? O limite do teu cartão, por exemplo, é de R$4.000. Você precisa hoje de R$2.000, você pega o cartão, vai até a Marezine, né? Leva o cartão, dentro de, 5 minutos, o dinheiro está na sua conta, ou os boletos pagos, né? Porque você apresentou o cartão, seu limite de R$4.000, precisou de 2, é feito no Pix na hora para você, sem a menor burocracia. Ou de repente, chega da IPVA, IPTU, um monte de coisa que precisa pagar, você soma tudo, vai até a Marezine e paga com o seu cartão de crédito. Eles vão pagar para você e depois você paga em até 21 parcelas, em meia dúzia, em 12, em 15, 18, até 21, do jeito que ficar legal para você. É assim que a Marezine trabalha
servindo você em outro detalhe, financia o seu imóvel. Se você tem 10% do valor do seu imóvel, a Marezini, através de várias instituições financeiras, leva até você a melhor taxa. Trabalha de banco a banco, levando a melhor taxa para você. Quer dizer, taxa baixa, juros baixos, a sequência é uma prestação bem mais amena para você pagar. Então, quando precisar de dinheiro, de financiamento, refinanciamento, é com a Marezini. Quero que você anote aí, na Minas Gerais 664, fica bem em frente à prefeitura. Se quiser ligar para mais informações, 3721-9022. Tá ok? O Ildeu Pereira vai falar aqui das viagens do Ildeu, das verdades e mentiras que o Ildeu conta nesse mundão aí. De falar isso, eu gosto de falar isso. Eu queria convidar vocês para acompanhar comigo o que eu mostro pelo país, pelo mundo, através do programa Especial Turismo. Outras culturas, outras línguas, outras civilizações, vamos dizer assim, e principalmente viajar conosco. Mochila nas costas, pé na estrada, por aí afora. E esse programa é o Especial Turismo, que a gente exibe todos os sábados às 20 horas e aos domingos às 15h30 e às quartas-feiras às 20 horas também pela TV Pós. E no Especial Turismo a gente se encontra aqui. Uma outra coisa que eu ia dizer a você é o seguinte, para você se inscrever, dar um like no nosso podcast, Bater Café com Manteiga Podcast, nós só vai nos encontrar em todas as plataformas, no YouTube, Spotify, no Instagram, e onde mais, Otávio? Deezer e por aí afora, tá? Bateu lá Café com Manteiga. E onde mais, você nos acha, hein? Na TV Postos, aos sábados às 23 horas, aos domingos às 17h30. Você pega lá um cafezinho, um pãozinho de queijo, assiste pela TV, ou nos assiste, ou nos ouve, né, através da sua maquininha, do seu celular, do jeito que fica legal para você, né, Marcelo? Opa! Ô Marcelo, bom, Marcelo faz uma faculdade de educação física, né, Marcelo? Porque o Marcelo tem uns projetos sociais, ele foi atleta, inclusive atleta profissional, partiu para a TV, hoje ele está mais tranquilo, né? Com o juízo mais em dia, resolveu trabalhar o corpo, né, Marcelo? Como é que é isso aí? Por causa do meu filho, eu voltei para o futebol. Mas eu tinha prometido que nunca mais eu ia trabalhar com futebol ou ia me interessar com alguma coisa sobre futebol, porque não foi um momento assim que eu posso dizer que foi tão bom para mim. Hoje eu tenho um primo que joga no Catar, né? E o Ivan jogou com o Neymar no Santos. Hoje ele é goleiro no Catar. Foi até comentário de uma reportagem, né? Quando foi se iniciar a Copa no Catar, e ele foi um dos goleiros que estavam sendo cotados para jogar na seleção do Catar. Legal. E é interessante a gente falar sobre isso, que na época eu fiquei muito feliz, né? Porque quem foi fazer a reportagem lá foi o Esporte Espetacular, entendeu? Os brasileiros que moravam no Catar. E quando fizeram a reportagem com ele, eu vi a matéria, né? Ele é muito tranquilo, é muito na dele, né? E eu liguei para ele e falei, nossa, Ivan, que bacana, cara. Pô, você vai jogar uma Copa do Mundo. E acabou que ele não foi o goleiro da seleção do Catar. Acabou sendo um outro goleiro. Mas hoje eu entendo por que ele não quis. Você jogar num país que que vai jogar a primeira Copa e de repente o país ele não se sair tão bem, é o único brasileiro, talvez não ficaria legal para você depois receber todas as críticas, né? Diante de um grande espetáculo do futebol, que é uma Copa do Mundo. E ele acabou não aceitando, mas hoje ele está no Catar, e é um cara hoje que ganha muito bem, está bem lá. Mas está fora do futebol? Não, ainda joga. Ainda joga? Ainda joga, tá? Ainda joga e feliz da vida. Eu acho que isso que é o mais importante. E aí foi quando eu comecei a trabalhar com meu filho, né? Que ele foi crescendo, foi gostando de futebol, né? Chegou até também jogar como profissional, muito pouco tempo, mas jogou 2 taças BH, que também na época ele é o atleta mais novo a jogar uma taça BH, né? Que ele não tinha ainda a idade e foi escolhido para jogar. E ele foi gostando, foi se adaptando, eu comecei a ir para o meio do futebol. E um dia eu fui convidado para trabalhar com os goleiros num projeto que já existia em Poços e que existe ainda. E aquilo me encantou. Eu achei, vou mexer com futebol não, entendeu? Aí foi indo, o negócio foi crescendo, a coisa foi se tornando diferente, eu fui procurando correr atrás, porque eu acho que aquilo que eu falei, não adianta você fazer nada sem você, pelo menos, aprender para você fazer a coisa que seja uma coisa boa para aquelas pessoas que te procuram. E aí, quando eu fui ver, eu estava com um monte de goleiros
treinando, e eu fui olhando aquilo e falei, cara... Esse é um projeto de treinador de goleiros, é isso? Eu tenho uma escola de goleiros. O Aranha, o Aranha participa desse projeto, né? O Aranha é um amigo, tá? De longa data. Só para abrir um parênteses, Aranha foi goleiro do Santos. Ex-goleiro do Santos, jogou no Palmeiras, Atlético. É um cara hoje que eu tenho um carinho, tenho um respeito muito grande. Hoje não, ele mais ponte aérea. Ele mora em Pouso Alegre, tem casa lá, mas é um cara hoje que trabalha com palestras, é o cara hoje que joga, né? Hoje tem um time só de estrelas, né? Do futebol, né? Que recentemente eles jogaram, né? Naquele jogo do Criança Esperança. Sim. Então fica jogando. E até tem uma coisa muito legal, eu não ia falar, mas eu vou só colocar aqui, não é uma coisa ainda que possa dar certo, porque precisa de algumas pessoas ajudarem, mas ele está oferecendo para Poços de Caldas um jogo de estrelas. Tá? Bom. A gente conversou esses dias, mas precisa de uma série de coisas, que precisa hotel para... Essas estrelas são ex-jogadores da seleção brasileira. Ex-jogadores. Da seleção brasileira. Isso, que são jogadores também que jogaram em clubes. E a ideia seria o quê? Trazer esses jogadores, porque precisa de um hotel para poder hospedar, porque você precisa de um hotel, porque geralmente vem uma quantidade de jogadores, né? E aí esse jogo seria para arrecadar alimentos. A gente está em conversação, entendeu? Vamos ver se vai dar certo. Não é uma coisa que vai acontecer, porque precisa das pessoas em Poços de Caldas. Mas existe um trabalho para a ideia. Aconteça, né? Mas existe. Hoje, aí quando eu montei o projeto, eu chamei o Aranha para ser padrinho do projeto. E foi muito engraçado que um dia alguém chegou para mim e falou assim: o cara não vai vir aqui não, velho. Aí eu olhei assim e falei, pô, por que o cara tá falando que o cara não vai vir? O cara é meu amigo. Aí um virou e falou assim, jogador de futebol, cara, eu já fui aí em alguns lugares que o povo fala que o cara vai vir, o cara não vai vir. E na época ele tava no top. Aí quando assustou, até o Júlio, né, um amigo que trabalha com segurança em postos, né, eu conversei com ele, Júlio, vou precisar de um pessoal para manter a segurança, porque... Eu conheço o Júlio. É uma estrela do futebol, entendeu? Quando ele chegou no estádio, foi até no estádio Bandolão, eu sei dizer para você que tinha mais ou menos umas 500 pessoas, a primeira vez que ele veio. E as crianças, quando viram ele, cara, é uma estrela. Uma referência. É uma referência. E eu falo que o futebol, cara, quem joga não tem noção a estrela que aquele cara se torna. E o Aranha sempre foi um cara muito bacana, um cara muito centrado, não um cara de balada, não um cara de confusão, um cara que gostava de jogar, fazia o trabalho dele e faz até hoje, né, com as palestras que ele faz. E aquilo agregou. E ali, Marquinhos, eu fui sentindo assim, cara, se eu consigo fazer isso aqui, eu posso fazer mais. E eu comecei a fazer um projeto em Poços, no parque, que eu faço até hoje. Hoje o projeto chama Academia de Goleiros. Eu até queria te mandar umas fotos, mas como não tinha como passar aqui, que é um projeto muito legal. E eu acho bacana quando você pode agregar o que eu trabalho no jornalismo na transformação de vidas. Transformar pessoas para um mundo melhor. Eu sempre digo isso. Porque um dia eu fui uma criança com um sonho. E eu tive uma família que me ajudou para que eu também não desanimasse, que eu poderia conquistar outras coisas. Isso é um projeto social? Hoje é um projeto social, porque chama Academia de Futebol Yorim-Curimbaba, que tem tanto o garoto que joga no gol quanto que joga na linha. Tá? Nós treinamos terça, quinta e sábado. Você já viajou com esse projeto para a Europa, né? Nós fomos para a Espanha, para a França. Não, já viajamos 8 vezes. 8 vezes? 8 vezes, uma vez para a França e 7 vezes para a Espanha. Então, Barcelona. Assim, para jogar uma semana, para jogar uma competição internacional. Legal. Aí os meninos conheceram o Camp Nou, que é o campo do Barcelona, fizeram uma viagem também pela Espanha, porque eu acho que muitas vezes você tinha garotos que nunca tinham entrado num avião, ou até mesmo saiu de Poços de Caldas e foi até São Paulo. Então, assim, o esporte em si, eu não estou falando só do futebol, tá? O esporte em si, ele transforma vidas. Abre o horizonte, né? E eu falo assim, duas coisas que eu acho legal trabalhar hoje. O esporte, a saúde e a educação. Tá? Só que se você trabalhar a educação e o esporte, você vai ter poucas pessoas doentes no hospital, você vai ter pessoas que vão saber o que precisam. Porque uma vez eu fui numa cidade, voltando aqui às matérias jornalísticas, e a matéria era que o cara estava desviando dinheiro da saúde e colocando na educação. Pensei que estava indo para outro lado. Bom. Só que você não pode fazer isso, tirar, porque tem a porcentagem. Tem um nome, né, Deus? Como é que chama isso? Dentro da política.
Bom, eu não sei como é que chama isso, só sei que você tem, logicamente, as pastas e tem um orçamento para cada um. Isso. É um desvio de uma pasta para outra. Isso. Né? Aí quando a gente Chama-se dotação orçamentária. E quando a gente foi falar com o cara, Acho que é por aí. E quando a gente foi falar com o cara era médico. O médico estava desviando da saúde, colocando na educação. Ele falou uma coisa tão importante que ele falou assim, cara, o menino mora lá na roça, às vezes ele vai colher alguma coisa, ele não sabe que tem que lavar para comer. Às vezes a mãe pega uma água, não sabe que tem que ferver para tomar, porque aquela água não é uma água como eu tenho aqui na cidade, uma água tratada. Às vezes ela está lá plantando e está usando um agrotóxico e aquilo está consumindo a saúde dela. Então eu prefiro investir na educação e cobrar dos professores que ensinem isso às crianças, porque quando ele voltar lá para a casa dele, que a mãe dele for fazer alguma coisa, ô mãe, lá na escola ensinou que a gente precisa lavar a mão para almoçar ou para jantar. Na escola ensinou que a gente precisa escovar um dente. Então, aquilo, até hoje eu guardo isso, porque assim, se você for olhar a frase dele é bem colocada. Porque se você educa, eu sempre falo isso, eu adoro professor porque foi aonde eu tive a oportunidade de passear. Hoje, escola, pouco se faz isso, né? Porque na nossa época isso era mais constante. E o professor hoje é uma peça muito importante. E a gente precisa saber valorizar isso com bons salários. E você pegar hoje uma criança, você reeducar ela, é igual você falar assim, às vezes o pai bebe a cervejinha, mas é uma coisa social. Mas se a criança lá na escola ela aprende, ela vai chegar para o pai dela, ô pai, eu vi que o senhor está consumindo muito daquilo que é o ideal. Então, eu acho que a ideia dele era positiva. E eu acho que hoje, quando você pega um projeto social com crianças, você consegue, eu chamo de mistureba, tá? A criança que tem um teto em tudo que você imagina, e aquele que não tem nada, ou aquele que está no meio. Só que quando você junta tudo isso, você pega aquele menino que não tem nada, o que está aqui ensina ele, o que está aqui também ensina, porque ele quer também chegar lá em cima. Claro. Entendeu? Então é uma oportunidade. Então aí a gente criou a escola de goleiros, né? O projeto do futebol já existia. Hoje se chama Academia de Futebol Eurim Curimbaba. Nós treinamos lá na Curimbaba, né? Que cede o espaço para a gente. A empresa hoje é uma empresa responsável por várias coisas sociais na cidade. Sim. E preocupada também com esse lado, né? Social. E isso é muito bacana, né? E na época eu falo que o que me encantou foi transformar vidas. E a gente precisa transformar vidas, Marquinhos. Não adianta eu ser um cara que faço tudo que eu faço. Uma vez eu brinquei que se nós jornalistas juntássemos todos para fazer trabalhos sociais, a gente fazia isso muito bem. Porque você vê tanta coisa, eu sei que cada um, do jeito dele, do momento dele, faz a sua parte. Tanta coisa, né? Mas eu acho que se a gente se juntasse, entendeu? Você faria maior. Daria um timão, né? É que nem você fala, aqui em Poços tem uma associação de, eu não sei se é de jornalismo. Sumideiras de imprensa. Você já pensou juntar todo mundo para coisas importantes da cidade? Eu acho que faz a diferença. Seria muito bom. Fala uma coisa para mim, a educação física, você pretende, você deve estar se formando já? Falta aí um ano, né, para formar. E você pretende exercer a educação física? Já estou exercendo, né? Hoje trabalhando, né, com os goleiros, trabalhando também com os meninos, né? É uma coisa que eu quero agregar para mim, porque, Marquinhos, eu moro numa cidade que me dá todo luxo para uma terceira idade. Sim. Só que eu tenho que pegar essa cidade para viver bem. E eu admiro, cara, quando o cara levanta da casa dele para caminhar, uma pessoa que você vê uma pessoa idosa fazendo algum tipo de exercício. Às vezes a pessoa acha que ela está ficando idosa, que ela tem que ficar em casa, que ela tem que ficar sentado. Eu sempre acompanho, você vai a pé e volta a pé. Só faço a pé, a única coisa que eu não sou idoso. É tema para um outro programa, viu, Marcelo? Isso, Marquinhos, isso me deixa feliz. As pessoas precisam se movimentar. O corpo é uma máquina. E quando você está... É que nem um carro. Se você deixar na garagem da sua casa e não ligar, a hora que você ligar, você vai ter problemas. Cara, eu mesmo, às vezes está chovendo, viu, Deus? Eu vou a pé assim mesmo. E eu acho que isso é bacana. Entendeu? Você se movimentar. E a educação física, ela faz isso na vida da gente. Uma coisa que eu gosto, me apaixonei. Eu tive a oportunidade de conhecer mais de perto também essa profissão.
e eu quero me formar, eu quero trabalhar com isso, mas não como professor de educação física em escola. Estou me formando para continuar em projetos sociais, trabalhando com crianças. Muito bom. Beleza. Bom, Marcelo Rodrigues, o Caiçara Marcelo Rodrigues, né? Você quer acrescentar alguma coisa? Fizemos alguma pergunta que você não tenha gostado? Faltou alguma pergunta? Eu vou falar para você uma coisa que você comentou sobre o café. Vou aproveitar do café, né? Que Café Caldense. Isso, uma coisa bacana, Marquinhos. O Globo Rural. Eu fiz muito Globo Rural, cara. É o melhor programa que a Globo tem. Sabe? E eu falo assim, cara, é maravilhoso. Eu não conhecia café, cara. Porque eu venho de um lugar que era de pedra e vim morar num lugar onde você tem tudo. E uma vez eu fui participar de um congresso da Globo em Rio das Ostras e o cara perguntou o que tinha de melhor na sua cidade. E aí cada um tinha que falar o que tinha de melhor. Até o Bodão, na época, o Bodão trabalhou um tempo no Sport TV, né? Só que ele era o coordenador das afiliadas. Uhum. E quando chegou na minha vez, eu falei assim, cara, o que tem de melhor na região que eu moro é o cara da roça, velho. Sabe? O café, as montanhas. Aí ele, que tinha nego que falava assim, eu tenho um barzinho lá em tal lugar, eu tenho não sei o que e tal. Então, assim, eu acho que essas identificações, é aquilo que eu falei, eu não conhecia o grão do café. Eu fui aprender o que era o café trabalhando aqui na IPTV, fazendo reportagens rurais. E eu fiquei muitos anos, né, fazendo matérias para o Globo Rural. E uma coisa que me deixou muito feliz, porque você conheceu o homem do campo, você vê o cara que acorda cedo, o cara que vai lá, planta alguma coisa para chegar aqui na cidade, para você levar para a mesa da sua casa, para você poder desfrutar daquilo, comer. Agora eu vi mesmo no final do ano, quanta comida que a gente coloca na mesa da gente, sabe? E ninguém sabe de onde vem, cara. Exatamente. Mas existe alguém. Então, assim, esse é um fato que quero relatar aqui. Agradecer, primeiro, você que já é um amigo especial de muitos anos. 25 anos. Tá? E é legal estar aqui. O Marquinhos, que eu já tinha uma admiração muito grande pela rádio, Marquinhos. Eu acho que a gente nunca teve essa oportunidade, tete a tete aqui, olho no olho, poder conversar. Por isso que nós fizemos o convite, exato. E o legal disso é assim, acho que o programa ele traz uma coisa legal, você conhecer as pessoas, você conhecer a profissão da pessoa. Eu acho que com isso, o que a gente falou aqui, o menino que está ali, já que se formou, né? Saber também que sempre quando uma imagem ou quando um áudio chega dentro da sua casa, tem um cara que está filmando, tem outras pessoas também que produziram aquilo para chegar na sua casa. Mesmo que tenha só aquele repórter. O Otávio está dizendo que você quer escrever, né? Ele quer escrever. Ah, legal. Mesmo que tenha um repórter ali na frente, quantas imagens tristes que a gente vê pelo mundo, mas teve um olhar clínico de um repórter cinematográfico, quantas imagens também bonitas que a gente vê pelo mundo, que teve um foco também desse cara que muitas vezes estava lá cobrindo aquilo, quantas reportagens que a gente assiste na televisão, que muitas vezes a gente não sabe quem fez. E quando eu cheguei na televisão, que eu esqueci de colocar aqui, Marquinhos, eu conheci um cara que chamava Assir Filos, que trabalhava no Fantástico. E ele trabalhando, cobrindo uma reportagem em Pouso Alegre, com o Thomas Green Morton, eu tive a oportunidade de colocar uma câmera no ombro. E quando eu coloquei aquilo, eu falei, cara, é isso que eu quero para mim. Entendeu? E eu cheguei com determinação, com foco, com trabalho. E eu fico muito feliz de poder estar aqui com vocês e contar um pouquinho dessa história. Exatamente. Sabe? Porque eu acho que isso que é legal, tá? E o legal é a troca de ideias, de informação e cada dia que chega alguém aqui, vocês também contam um pouquinho da vida de vocês, que eu acho que isso também é importante. Na verdade, o entrevistado é você, Marcelo. A gente só dá degrau para você subir. Afinal de contas, você merece todo o nosso respeito, profissionalmente, como pessoa, renovando nossa grande amizade. Então eu que agradeço. Então, quando você vê aquela reportagem bacana, o repórter falando, mostrando, né, a imagem e tal, ali atrás tem um Marcelo, né, o Marcelo Rodrigues, né, trabalhando e mostrando todas essas imagens. Ele é o repórter cinematográfico hoje da IPTV, hoje não, há 28 anos. 28 anos. Muito obrigado, Marcelo, um grande abraço, leva o nosso abraço aos teus companheiros, né?
E a gente, quem sabe, falando de uma outra oportunidade. Eu que agradeço mais uma vez, fico muito feliz de poder ter esse momento aqui com vocês e espero que quem está em casa assistindo, né, também possa aproveitar, ou ouvindo, possa aproveitar esse conteúdo aqui, né? Que eu acho que foi um papo bacana, um papo legal. Eu acho que a gente, se ficasse aqui, a gente poderia ficar aqui anos e anos conversando, que não parava de falar, né? Porque eu acho que isso que é legal. Então, queria parabenizar também o programa, muito legal. A ideia de vocês de fazer isso. Eu acho que as pessoas precisam conhecer as pessoas que moram na cidade deles. Poços de Caldas não é a minha cidade, porque eu nasci no Guarujá, mas tenho um carinho muito grande por Poços, tenho um respeito muito grande. Eu até brinco, só falta só eu receber um título de cidadão Poços Caldense, entendeu? Com toda certeza. Sabe, porque a cidade eu já identifiquei. A cidade já é sua. E eu já me identifiquei como um Poços Caldense. Muito bem, então a intenção nossa é exatamente essa, trazer as pessoas que prestam um serviço para a nossa sociedade, e você é uma dessas pessoas, né? Na próxima semana, aliás, antes do fechamento, eu quero agradecer aqui ao Xodó de Minas, né? O nosso pão de queijo, o Café Caldense, o mais delicioso café. Quero agradecer a Marecine Financiamentos e Empréstimos e dizer que se você está precisando de uma boa grana aí, a Marecine resolve o seu problema, viu? 3721-9022 ou na Minas Gerais, número 664, em frente à Prefeitura, que está saindo dali daqui a alguns dias, né, Edil? Obrigado, Marcelo, um grande abraço. Eudeu Pereira, diga, meu irmão. A gente se fala, a gente se encontra na próxima semana, né? Esperamos um entrevistado que nos dê uma entrevista tão boa quanto essa de hoje. Ó, essa fala aí é minha, hein? Então essa fala aí é minha. Então fala de Agora novo. Você já falou. Gente, na próxima semana a gente se fala. Um abraço, fica em paz, vai na fé e até lá.